Boa noite. Alguém online? Alô? Atenção, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Dá um ok pra mim se consegue me ouvir. Vamos já parar quieto hoje. Olá, Hugo. Tudo bom, Hugo? Consegue me ouvir, Edilene? Tudo bem? Saudade de vocês todos aí, hein? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Espero que todo mundo bem aí. Esperar passar essa loucura aí, né? Essa pandemia pra gente recomeçar. Bem, eu acho que a gente já pode começar, né? São 8h02. Esperar mais um pouquinho. Então, vamos lá. Bem, gente, boa noite mais uma vez. Vou começar fazendo nossa prece de abertura, né? Já são um pouco mais de 8 horas, né? São 8h02. Então, nós vamos providenciar aqui a nossa prece para a gente poder começar. Vamos lá. Jesus, mestre e amigo querido, obrigado, Senhor, por mais essa imensa oportunidade de podermos estar juntos reunidos na tua casa, na casa de João Evangelista, para divulgar e estudar um pouco mais dos teus ensinamentos através dessa belíssima doutrina que escolhemos seguir, a doutrina dos Espíritos. Envolva todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e esteja conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Legal, Dilene, que bom que está todo mundo bem. Então, vamos lá. Estou tendo que improvisar aqui pelo celular, eu tinha montado uma estruturazinha com a webcam no computador e tal, mas lá no Facebook não rodou. Aí eu pulei aqui pro celular rapidinho para poder, estava no horário já, então eu estou meio enrolado aqui hoje. Mas eu acho que vai dar para a gente fazer, né? O tema de hoje é a escolha das provas. O tema do nosso assunto que a gente vai conversar hoje é a escolha das provas. Esse é um assunto que está no Livro dos Espíritos, né? No capítulo 5, se eu não me engano. Enfim, também, se eu não me engano, é questão 258 em diante. Mas a dica para vocês saberem certinho a referência, vai no Livro dos Espíritos, lê o livro todo. Vocês vão encontrar lá o Escolha das Provas. Tá legal? Bem, Kardec, né, os espíritos dizem para Kardec que um dos objetivos da reencarnação, de reencarnar, é provar conhecimentos e expiar nossas faltas. Isso é o objetivo básico na questão da reencarnação. Tem uma luz aqui, né, que tá... Acho que agora melhorou. Deixa eu mudar para cá, porque a luz está incomodando a gente, hein? Agora deu certo, agora ficou bom. Bem, oi. Não, tá bem, não precisa apagar. Então vamos lá. Então Kardec diz pra gente, os espíritos dizem pra gente exatamente isso. Olha, o motivo da reencarnação é provar, saborear conhecimentos ou expiar as nossas faltas. Oi, Clara, tudo bom? Clara Nazário, saudades, hein, menina? Tudo bem com você? Tá? Tudo bom? Saudades aí, uma grande amiga. Bem, então, entre essas duas situações que nós temos de provar conhecimentos, saborear conhecimentos e experimentar aflições, né, expiações, não necessariamente uma exclui a outra, né, uma coisa ou outra. Na verdade, na maioria das vezes, acontecem as duas coisas juntos, né? Na maioria das vezes você tanto prova como expia dentro da mesma experiência de reencarnação.
Só para quem ainda, se tiver alguém que ainda não é espírita, que não conheça bem, assistindo a nossa live aqui, ou depois, né, que o ao vivo fica disponível, né? Só para a gente poder entender que o espiritismo, ele percebe e entende nós como seres imortais, né? Somos espíritos que somos pré-existentes a essa vida e pós-existente a essa vida. Ou seja, existimos antes como espíritos a esta realidade da matéria e vamos continuar existindo após nosso desenlace, ou fenômeno biológico conhecido como morte. Nesses dois processos, o espírito ele é imortal, ele é o viajante do tempo. Para nós espíritas, né, esse espírito viajante do tempo, esse ser imortal, esse ser que pré-existe a essa vida que conhecemos, ele, por ser pré-existente, ele também já é um viajante do tempo experiente em outras existências. Então, para nós espíritas, nós vivemos de forma plena no mundo espiritual, porém, devido ao nosso processo evolutivo, precisamos temporariamente entrar na matéria, ou seja, entrar na carne, ou seja, encarnar, fazendo isso várias vezes, reencarnando, para podermos evoluir. E evoluímos através do quê? Através da reencarnação, onde temos a oportunidade de saborear conhecimentos, que são as nossas provas, ou expiar as nossas faltas do passado, ou quando não, os dois juntos. Experimentar conhecimentos e provar as nossas expiações, né? As nossas dores, os nossos sofrimentos. Bem, e aí começam algumas discussões bem interessantes que a gente pode fazer ao longo da noite de hoje, né? Hoje, Nelson e Adilton, um abração aí de vocês aí, saudade também de vocês, tá? Muito legal que vocês estarem presentes aí. Bem, então, nessa história da gente espiar, né, o passado e provar conhecimentos, né, no processo reencarnatório, a gente fica falando assim, puxa, mas como é que é saborear conhecimento? Como é que é isso, provar conhecimento? Bem, entendendo que o espírito é um ser imortal, e ao desencarnar, retornar para o plano espiritual, após um tempo, após um período, ele vai relembrar, né, das coisas que fez. Ele vai entender no plano espiritual, vai ter uma visão melhor das coisas que aconteceram, né? Ele vai ter esse entendimento. Com esse entendimento, ao longo do tempo no plano espiritual, se preparando para nascer de novo na matéria, para reencarnar, para renascer na carne, ele entende que essa é uma oportunidade para ele evoluir. Evoluir para ele se transformar em uma pessoa efetivamente melhor do que aquele é ou do que aquele foi. Porque o espírito evolui no plano espiritual. Então esse cara desencarna, né? Vamos botar assim, o espírito desencarna com uma questão muito grave na matéria ainda, chega no plano espiritual, passa por um período de perturbação, passa por um período de sofrimento, até que ele começa a se recuperar, começa a ter o entendimento, vê que, pô, pisei na bola, fiz errado, não era para fazer essas coisas que eu fiz na minha última existência, está errado, eu não vou fazer nunca mais isso. E aí ele se compromete com a vida de que nunca mais ele vai pisar na bola naquele sentido. Nunca mais ele vai cometer aquele engano. Aquele engano foi fatal na reencarnação dele. Isso atrasou ele, trouxe grandes prejuízos, e ele falou, pô, não, eu não quero mais isso para mim, eu não vou fazer mais isso, isso eu não quero mais. Eu estou convicto que eu não vou fazer mais. Mas ali ele está com o quê? Com a lembrança. Ele lembra da sua última existência, ele lembra das consequências daquele erro dele, não é isso? E aí ele diz que não vai fazer mais. E até que ele tenha vontade de refazer aquele erro, como ele tem a lembrança, ele tem a razão. Com a razão e com a lembrança, o que é que ele faz? Ele segura, ele se policia e não comete o erro. Mas é aí que vem o grande barato da vida. É aí que vem a coisa fantástica que é a reencarnação. Porque Deus assim quis que nós evoluíssemos pelo nosso próprio mérito. Então não é uma coisa só da razão. Eu preciso realmente não mais querer cometer aquele erro. Eu preciso não mais me afinizar com aquele erro. Eu preciso ter me transformado numa pessoa diferente, numa pessoa melhor. E aí vem a prova. Eu vou nascer novamente, vou esquecer o passado, a existência anterior, e vou ser submetido a situações
onde aquele meu erro do passado vai vir à tona. E aí, ou eu vou cometer de novo o deslize, ou eu não vou cometer o deslize. Se eu não cometer o deslize, eu estou fazendo o quê? Eu estou provando o meu conhecimento. Se eu cometer o deslize, eu fui reprovado na prova, uma nova existência, eu vou ter que acertar com a vida essa diferença. É assim, muito simples, né? E aí a gente pode perguntar, puxa, então essas provas que Deus nos dá e nós temos que superá-las, que ultrapassá-las, isso é muito difícil porque a gente se esquece do passado. Como é que a gente vai fazer isso se a gente está esquecendo do passado? Puxa, isso é muito chato. Bem, esquecer do passado é uma bênção. É muito bom você não ter a lembrança dos seus erros da vida anterior. Já pensou se você tivesse a lembrança plena do seu passado, tanto do que você fez como do que os outros fizeram? Como é que você ia se relacionar nessa vida? Como você ia poder se relacionar com o seu inimigo, ou seu adversário? Como você poderia perdoá-lo? Muitas das vezes, adversários nossos vêm do nosso seio familiar. Porque a relação evolutiva é uma relação de amor. A lei é uma lei de amor. Mas se eu não consigo esquecer o ódio do passado, se eu não consigo perdoar, ou até aquele negócio que eu perdoo, mas eu fico com medo, e se o outro... Eu melhorei, mas se o outro não melhorou? É um exemplo, eu sempre falo isso brincando, mas é uma coisa, é um exemplo verdadeiro, pouco provável, mas é verdadeiro. Imagina que você lembra do passado, imagina que eu lembro tudo do passado. Aí eu lembro que a minha esposa, na minha vida passada, ela me matou jogando água quente no meu ouvido. Eu não durmo nunca mais do lado dela. Porque eu estou lembrando disso. Vai que ela lembra o motivo que ela jogou água no meu ouvido. E quer fazer de novo. Então o esquecimento é uma bênção para a gente poder se relacionar com as pessoas, se relacionar com outros espíritos, para que a gente possa reviver relações de amor sem lembrar das dívidas do passado. E a gente possa, assim, ir resgatando através da tarefa do bem, trabalhando no bem. Quantas vezes um filho seu nessa vida na verdade, alguém que foi seu adversário no passado, que você talvez se reconciliou com ele no plano espiritual. Mas aí vem a bênção do esquecimento e veio como filho. E aquele esquecimento, aquela reconciliação foi tão forte que você passa a amar aquele que foi seu adversário. Isso pode acontecer. E aí essa situação pode ser uma prova. Pode ser a prova que se espera, né? Olha, vocês brigaram tanto no passado, agora vocês vão vir como pai e filho, vão vir como mãe e filho, vão vir como irmãos, e vão aprender a se amar. E um vai depender do outro, um vai precisar do outro, e um vai orientar o outro, e assim as coisas vão começar a fluir. Bem, é em cima desse pensamento que a gente tem que começar a compreender a questão da prova, o porquê que a vida, né, nos proporciona essa grande oportunidade que é a reencarnação e adquirindo essas provas, para que a gente com as provas possa evoluir e nos transformarmos em pessoas efetivamente melhores do que realmente somos. Não tem como me transformar numa pessoa melhor sem provar que eu sou melhor. A vida me cobra isso. Essa é uma exigência da vida, porque para eu ser plenamente feliz, para eu chegar a ser espírito perfeito, espírito puro, para eu evoluir nesse degrau, a perfeição passa por eu corrigir os meus erros. O perfeito não tem erro. Então eu preciso ir corrigindo os meus erros, passo a passo, né? Encarnação por reencarnação, e aí eu vou me transformando num espírito cada vez melhor. É assim que funciona. Chega a ser simples, né, demais, né? Chega a ser muito fácil a questão. Difícil realmente é a gente experimentar, a gente viver, a gente conseguir superar as nossas provas. Bem, muitas das provas podem ser expiações também, né? Podem ser dores, sofrimentos, né? Quem praticou a dor, geralmente, quem promoveu dor,
geralmente vai sofrer dor. Enfim, apesar de não ser uma questão de karma, né? Porque o espiritismo não tem karma. O karma é uma coisa do hindu, né? Às vezes eu fico vendo o pessoal espírita falando, o karma do fulano. Karma não é uma coisa espírita. Não é um conceito espírita. Porque pelo karma, se você arrancou o braço de alguém numa vida, na outra vida você vai vir sem braço. E o espiritismo não é nada disso. O espiritismo entende Deus como uma lei de amor. Então, se você arrancou o braço numa outra vida, mas se arrependeu, compreendeu que aquilo estava errado, que você não deve fazer nada mais daquilo, se você no plano espiritual evoluiu ao ponto de provar dentro do plano espiritual que você compreendeu que essa era uma prática muito errada, e você tem um projeto reencarnatório onde ter 2 braços é importante para você, você vai nascer com 2 braços. Então não tem karma. A lei é de amor, a lei é evolutiva, é o que é melhor para o espírito. A reencarnação, ela é o que é melhor para o ser imortal. A verdadeira vida é a do plano espiritual. A verdadeira vida é de espírito, é do espírito imortal. A verdadeira vida não é essa na carne, né? Aqui nós somos viajantes temporários. É como se fôssemos o astronauta indo para a Lua. Vamos passar um tempo lá na Lua e usamos uma roupa diferente para estar na Lua. A nossa roupa para estar no planeta Terra é essa, a matéria. É o corpo de carne, o corpo físico, para estar aqui dentro do planeta, para a gente poder se locomover no planeta, para que a gente possa respirar nesse planeta. Então nós usamos essa estrutura física. É a roupa do astronauta. O astronauta somos nós, o espírito imortal. Percebeu? Então, Deus montou toda essa estrutura na sua lei, que é uma lei imutável, e é uma lei baseada em amor. E a construção do espírito simples e ignorante até o espírito perfeito, o espírito puro, ela é feita através do mérito do próprio espírito. Olha que bacana isso. Isso é muito legal, né? Uma vez eu estava lendo, foi Herculano Pires que eu estava lendo, e aí ele dizia que o espiritismo é para almas fortes. Eu achei super legal, falei, pô, bom pra caramba, o espiritismo é para almas fortes, eu sou espírita, né? Então eu sou uma alma forte. Eu achei aquilo, assim, bacana, poderoso, fiquei até um pouco orgulhoso por ser espírita e ser uma alma forte. Aí eu virei a página e vinha o desenvolvimento do raciocínio do Herculano, acho que é no livro Pedagogia Espírita, e o Herculano dizia assim, tem que ser uma alma muito forte para compreender que a causa da sua dor é ela mesma. Eu baixei um pouco a bola na hora, falei, puxa, achei que eu estava abafando ser espírita, alma forte, mas tem que ser uma alma muito forte para você entender que a causa do seu sofrimento é você mesmo. Então, essa visão que nós temos agora de presente, né, de, eu sofro hoje as consequências das minhas escolhas do passado, né, das minhas más escolhas, porque as provas estão ligadas às minhas escolhas, né, as escolhas que eu venho fazendo, né, ao longo da minha trajetória de vida. Então, se eu hoje sofro as consequências das minhas escolhas ruins no passado, ou se eu entender que a palavra sofrer é muito mais amplo o processo, eu posso dizer que eu também sofro as consequências boas das minhas boas escolhas que eu fiz no passado. Eu não fiz só escolha ruim, como você não fez, como nenhum de nós, né? Fizemos escolhas boas e ruins, né? Na balança da vida nós temos méritos e deméritos, né? Temos coisas boas e ruins na nossa bagagem. Então, nós somos quem somos nós? Nós somos o resultado dessa operação, nós somos o resultado das nossas escolhas. É simples assim. E é justo que seja assim, né? Porque passa o meu futuro depender de mim mesmo. Eu posso usar a frase do Einstein, eu sou o arquiteto do meu destino. Né? E o Einstein que fala essa frase, eu sou o arquiteto do meu destino. E é verdade. O destino não está escrito na estrela. Aliás, o destino não está escrito em lugar nenhum. Ninguém sabe o que vai acontecer com você amanhã.
Claro que existem umas teorias do futuro provável, Kardec fala disso na Gênese, a visão de futuros prováveis, médios videntes que preveem futuros, mas são futuros prováveis, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de consequência final, destino, de onde chegar no final. E isso é feito pelas minhas escolhas, eu vou escolhendo, eu escolho. Aí quando você fala assim, então eu escolhi as minhas provas, sim, mas não naquelas ficções que você vê em alguns livros chamados de espíritas, porque foram escritos por um espírito, né? Nem sempre livro escrito por espírito é livro espírita, né? Tem que entender isso, né? O livro espírita é aquele que está dentro com as bases na doutrina espírita, né? Não é porque um espírito escreveu para um médium famoso ou não, não importa. O importa é o conteúdo que está lá escrito. Mas não vai ser assim, eu vou chegar, vou entrar num departamento, aí vou escolher as minhas provas e tal. Não é bem assim que funciona, não é essa fantasia, não é essas situações, não é assim. As escolhas estão intrínsecas em você, porque você vai compreender a necessidade delas. Então você escolhe as suas provas, mas você não escolhe o detalhamento da sua prova. Olha, eu esfaqueei uma pessoa na barriga, então eu quero reencarnar com uma mancha no meu intestino, e essa mancha vai se transformar num câncer. Então todo mundo que tem câncer de intestino é porque esfaqueou alguém na barriga. Pô, para com isso. Isso não existe. Não é nada disso. Claro que a doença, geralmente, é uma expiação, é uma dor, é um sofrimento, e tem que ter uma causa. E como diz Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no, acho que é capítulo 12, ele diz o seguinte, olha, se você olha para trás, para a sua dor, olha para trás nessa vida, nessa encarnação, e não encontra um motivo para você estar sofrendo essa dor, fique tranquilo, a dor é sua, ela se encontra em outra vida, numa vida anterior a essa. Kardec fala isso claramente. Deixa bem tranquilo. A dor é sua. Mas nunca é com essas visões tão simplistas. Se eu tenho um câncer na barriga é porque eu esfaqueei alguém. Porque no livro do fulano, o ciclano encarna porque ele esfaqueou o Beltrano. Pô, para com isso. Isso é romance, isso é história. Até pode acontecer, pode, mas pode ser outros fatores, pode ser outras coisas. Bem, a prova está intrínseca em você. Você vai entender o que é melhor para você. Você vai saber exatamente o que é bom para você e você vai moldar a sua própria encarnação. Claro, nós estamos falando de espíritos medianos que têm condições de esclarecimento para fazer isso. Claro, que são auxiliados por outros espíritos superiores, que vão te auxiliando a fazer esse tipo de situação. Mas é o próprio espírito quem faz isso. Somos nós mesmos que fazemos essas escolhas. E às vezes nós estamos com a razão tão apurada, estamos com uma visão tão aberta das nossas dores, das nossas dificuldades, temos uma ideia tão clara do que estamos experimentando, do que fizemos no passado, que pedimos coisa demais. Escolhemos provas, às vezes, que vão ser pesadas demais. E alguém fala com a gente assim, menos, dá um tempo, não dá para ser isso tudo que você está falando, não. Isso tudo não vai poder ser. Escolhe menos coisa aí, porque não dá. Tem uma historinha do espírito, acho que Hilário Silva. Eu acho que é o Hilário Silva que conta essa história. O Hilário Silva conta. Vou assumir que foi o Hilário Silva, e eu acho que é no livro dele de contos, Psicografia do Chico Xavier. Eu estou com 98% de certeza que é o Hilário, então eu vou assumir que é o Hilário Silva. O Hilário conta uma história que ele diz que o cara, no plano espiritual, estava chegando a hora de reencarnar, e ele chamou lá o amigo espiritual dele e falou, olha só, eu tenho que reencarnar, está chegando o meu momento, eu sinto que eu estou me aproximando da minha reencarnação, eu queria fazer um pedido. Eu queria se eu pudesse, por todo o mal que eu fiz na minha última existência, eu fui muito bruto, né? Eu fui um selvagem, então eu queria pedir se eu poderia reencarnar sem os dois braços, sem as duas pernas, cego e mudo. E também com uma ligeira doença mental, que eu não pudesse materializar a minha inteligência. Eu acho que assim eu vou conseguir, nessa próxima existência na carne, pagar a minha dívida com a vida. Eu gostaria muito disso. O cara falou, é pesado demais isso aí, né? Você vai ver o que? Um cotoco?
sem braço, sem perna, cego, mudo, doente mental. Bem, é uma barra muito pesada, mas vamos ver, vou falar com o pessoal lá, vai ver se libera esse teu pedido aí. É um pedido nobre, mas não sei se você vai ter estrutura para aguentar uma vida assim, não. É dureza, é difícil, hein? Vamos lá. E aí, passa um tempo, o cara vem procurar ele e fala, olha só, teu pedido foi atendido, em tudo. Tudo aquilo que você pediu, você vai ser atendido. O cara, puxa, então eu vou nascer sem braço, sem perna, cego, mudo e doente mental? O cara falou, não, você vai nascer perfeito. Ele, perfeito? Como assim? Sim, mas aos 16, 17 anos vai aparecer em você, vai eclodir no seu ser a mediunidade. E aí você vai procurar uma casa espírita, vai educar essa faculdade e vai ter a oportunidade de uma vez por semana, durante 1h30, ser cego, surdo, mudo, sem braço, sem perna, doente mental. Você vai dar comunicações para espíritos que estão passando por essa dor e você vai sentir isso tudo. Você vai ser médium. Não existe o karma, né? A lei é a lei de amor. É uma prova que ele vai ter. Ah, é uma expiação? Não. Ele tem uma faculdade mediúnica. Mas a prova, essa história eu contei para a gente poder fazer um link de entender que essa prova, ela é. Obrigado. Essa prova ela é ligada ao livre-arbítrio. Veja bem, ele pediu um monte de coisa e ele foi atendido. Durante uma vez por semana ele vai dar possibilidade para espíritos cegos, surdos, e ele vai perceber isso, ele vai sentir isso, porque o médium sente isso. Mas ele tem o livre-arbítrio. Durante a encarnação, a faculdade pode eclodir e ele pode não querer trabalhar mediunicamente. Ele pode não buscar a casa espírita para educar a mediunidade e seguir o projeto reencarnatório dele, dar sequência à escolha dessa prova, porque a mediunidade não é um atalho, a mediunidade é uma faculdade que possibilita intercâmbio entre dois planos de vida. E a mediunidade também não é boa nem ruim. Bom e ruim é o que você faz dela. Ela é apenas uma faculdade. E aí esse cara tem ao longo da sua trajetória o direito de escolher se ele vai seguir as escolhas pré-reencarnatórias, onde ele decidiu lá que isso iria acontecer, ou não. Porque ele tem a bênção do esquecimento e tem o livre-arbítrio, onde ele pode definir o que ele quer fazer. Ele pode falar, pô, eu não vou para esse negócio de mediunidade, não. Ou então ele pode entrar para uma mediunidade sem Jesus, uma mediunidade onde ele vai cobrar, vai usar o seu dom para fazer dinheiro. A gente não sabe o que ele pode fazer. Ele pode fazer isso tudo. É a vida dele. É o livre-arbítrio dele. Mas o projeto, a prova que ele escolheu junto lá com o pessoal era outra. Era trabalhar mediunicamente, fazer caridade, trabalhar no bem. Essa história tem um desenrolar, né? O cara reencarna como médium realmente, se torna médium ao longo dos anos, e aí depois entra num processo obsessivo de fascinação, se acha que é o melhor médium do mundo, espíritos ficam colocando no ouvido dele essa ideia, ele aceita essa ideia, cai de novo na questão da vaidade, do orgulho, que foi um dos erros do passado dele, e aí ele se afasta da casa espírita e começa a cobrar, diz que só relógio trabalha de graça e tal. Enfim, tem uma história que se desenrola com esse camarada aí, a história acaba sendo uma história triste desse cara, né? Ele acaba sofrendo muito a história. Lê lá o livro de contos do Hilário Silva, vocês vão saber o final da história, né? Mas a ideia que a gente tem que perceber hoje aqui nesse nosso encontro é que essas provas que são escolhidas por nós, elas sofrem realmente uma assessoria, uma orientação, mas isso não é fundamental. Fundamental é o nosso entendimento e o nosso desejo em consertar, em ajeitar as coisas, em ficar bem com a vida. Quando você está no plano espiritual, você tem um entendimento das coisas, você começa a ter um entendimento com outra visão, você começa a sua razão fica mais apurada, porque você começa a perceber a ideia das consequências. Hoje aqui a gente fala das consequências, mas uma coisa é você vivenciar elas e compreender elas, saber, puxa, fazer aquilo ali de errado, nossa, olha o problema que dá, né? Olha o
o problema que acontece, né? Então, escolher a sua prova tem muito a ver com essa situação. Aí as pessoas falam assim, poxa, André, mas aí o cara vai escolher sofrer? Então eu sofro a beça, eu estou cheio de problema, então você quer dizer para mim que esses problemas que eu tenho, essas dores que eu tenho, eu que escolhi isso? Foi você mesmo que escolheu. No momento que você tinha um entendimento que essa vida na carne, na matéria, não era mais importante. O mais importante era você conseguir passar pela matéria, passar pela carne, passar bem. Para quando você sair da carne, ou seja, no fenômeno biológico da morte, quando você fizer o seu desenlace, você chegar no plano espiritual, você poder chegar no plano espiritual melhor do que quando você saiu do plano espiritual, quando você entrou na carne. Você tem que sair da carne melhor do que quando você entrou na carne. Esse é o projeto fundamental do processo de reencarnação. E isso passa pela escolha das nossas provas. Somos nós que escolhemos as provas e, inclusive, as expiações. Agora, não conseguimos escolher detalhes delas. A gente escolhe, olha, na média, assim, quando eu estiver na fase adulta, lá para os meus 20 e poucos anos, eu quero experimentar uma vida mais voltada para a caridade. Mas você não escolheu que você vai fundar um orfanato, vai cuidar de 350 crianças, nada disso. Esses detalhes que vão acontecendo na sua vida são fruto das escolhas na própria encarnação. Porque você não para de escolher jamais. Nós somos o resultado das nossas escolhas porque escolhemos o tempo inteiro. O tempo todo fazemos escolhas boas e ruins, boas e ruins, boas e ruins. O legal é que no balanço da vida você possa, no final da vida, você poder fazer mais escolhas boas do que ruins. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos, o Santo Agostinho, ele responde exatamente isso para Kardec. Kardec fala sobre reforma íntima, reforma moral, e fala, olha, eu fazia uma apuração diária no meu dia, e eu via o que eu fiz de errado e o que eu fiz de certo. E no final do dia, eu botava na balança lá e pesava o quanto que eu acertei e o quanto que eu errei. E o que eu acertei, eu agradeci a Deus por eu estar acertando, está indo bem, legal, bom. E o que eu errei, eu pedia perdão e pedia a oportunidade de que aparecesse novamente, oportunidades parecidas, para que eu pudesse me testar e transformasse aquele erro em acerto. E assim, me policiando, tomando conta da vida, eu fui acertando mais do que errando, ao ponto de chegar no final da minha existência com mais acertos do que erro. Escolhas. Foi isso que ele fez. Escolhas. Não podemos deixar o pensamento de, deixa a vida me levar, a vida vai me levando, deixa a vida me levar, a vida me leva, e aí eu vou ver o que vai acontecer, aí que eu vou ver o que vai... Não, isso está errado. Voltando à frase do Einstein, nós somos os arquitetos do nosso destino, eu sou o condutor da minha vida. Eu construo o meu futuro. E eu construo o meu futuro e eu conduzo a minha vida através das minhas escolhas, das minhas ações. Eu vou escolhendo. E escolho o tempo todo. E quando eu vou reencarnar, eu escolho as provas que eu vou passar por essa vida. O cara escolheu ser miserável? Escolheu. Porque provavelmente teve grande dificuldade com dinheiro, com a riqueza. Riqueza e miséria são provas. Às vezes ser rico é mais difícil do que ser pobre. Certa vez, eu conversei com um espírito numa reunião mediúnica e ele sofria muito, então, no plano espiritual, claro, ele apareceu através de um médium, né? E ele sofria muito, estava sofrendo muito. E ele dizia que ele ouvia vozes o acusando, que chamavam ele de assassino. E ele dizia que ele era um assassino realmente. E demorou muito, a gente teve alguns encontros, foram 2 ou 3 reuniões, até que ele resolveu abrir a história dele para a gente, conversou. E aí ele contou o seguinte, olha, eu morava afastado do centro urbano da cidade, morava numa região rural, numa pequena propriedade, era apenas eu e minha avó. E minha avó que me criou. E quando eu fiquei adolescente, com 15, 16 anos, a minha avó adoeceu, ficou de cama. E ela não tinha mais como fazer as transações de recurso da fazendinha lá. E eu comecei a fazer. Então eu fazia a colheita, era uma propriedade pequena,
Então ele plantava, ele fazia a colheita e ele colocava as coisas para venda. Ele levava até a cidade num carrinho, empurrando. Ele disse que era um bom tempo no sol andando, ia a pé, né, tal, e ele ia lá, levava aquelas coisas, fazia a venda na cidade, voltava com o dinheiro, e aí lá na cidade mesmo ele já comprava os remédios que a avó precisava, e nós estamos falando isso no final do século XIX. E ele diz que vivia dessa forma. Mas quando ele ficou adulto, 18, 19 anos, começou na cabeça dele uma ideia de que, poxa, eu não vivo a minha vida, eu vivo essa vida aqui, não conheço nada, não vou a uma festa, não tenho uma namorada. E ele começou a ver o movimento da cidade, né, com outros olhos, e aquilo seduzia ele. Mas ele tinha uma responsabilidade com a avó, que era doente. E aí ele sabia que a avó tinha bens guardados, né, em casa, dinheiro em ouro, guardava ouro em casa, tinha muitas joias guardadas em casa. As economias da avó eram todas revertidas assim, em ouro e joias, né? E aí ele fez um plano, falou, pô, vou matar a velha. E foi o que ele fez, ele matou a vovó, enterrou a vovó na própria propriedade, pegou todo o ouro, todas as joias que ele podia, né, todo o dinheiro que ele tinha, e diz que não era pouco o dinheiro. Foi à cidade, disse que a avó estava muito doente, precisava vender algumas coisas para poder recuperar a parte financeira, se estruturou com dinheiro, comprou um cavalo, e ainda com uma bolsa com muito dinheiro, ele sumiu. Deixou, nunca mais voltou. E aí ele fala que ele chegou no centro urbano, ele vem para o Rio de Janeiro, para a capital do Rio, né? Ele era na região de Volta Redonda, ali, Barra Mansa. E ele vem para o Rio de Janeiro, para a capital, e a capital maravilhosa. Ele consegue montar um pequeno negócio de uma quitanda. Ele começa uma quitanda, frutas, legumes, vira um mercadinho. E ele entra no século XX com muito poder financeiro. E muitas mulheres, muita bebida, jogos, muita farra, até que ele conhece uma pessoa, ele casa, tem filhos e vive uma vida assim. Ele nunca foi descoberto pelo crime que ele fez. Nunca. E ele teve uma vida material muito boa, porque ele trabalhou naquilo que ele conhecia, né, nessa parte de frutas, legumes, etc. Montou um mercadinho, um pequeno mercado. Enfim, ele ficou bem financeiramente. E ele desencarna, idoso, né, com a família construída e tudo, viveu a vida, diz que viveu a vida, né, antes de casar, teve suas experiências e etc e tal. Ele chega no plano espiritual, já nem lembrava mais que ele tinha matado a velha. Quando ele desperta no plano espiritual, a primeira coisa que ele escuta é assassino. Assassino, assassino, assassino. E ele não sabe por quê, o assassino. E ele lembra da vovó. Ih, rapaz. Isso fica uma situação muito ruim para ele, até que ele se sente que ele não. Ele tenta fugir daquelas vozes e ele cai num buraco. E nesse buraco ele fica lá, preso no buraco, escutando as vozes. Ele não sabe dizer quanto tempo, nem a gente saberia dizer quanto tempo, mas se ele chega no Rio de Janeiro, já na virada do século, nós estamos falando do início do século XX, né? Era final do século XIX, quando ele estava com a vovó. Esse século XX. Essa história que eu estou contando para vocês deve ter uns 20 anos, foi nos anos 2000. Vamos botar aí. O que aí? Vamos botar o que aí? 80 anos, 90 anos preso no buraco, mais ou menos. Até ser resgatado e aparecer numa reunião mediúnica. E aí falar para esse cara que ele ficou lá no buraco porque ele tinha uma consciência de culpa, que era fruto da sua má escolha, da sua dívida, e que ele ia nascer novamente e que ia ter que fazer escolhas para resgatar isso, e a gente conversando sobre isso, sobre a ideia dele, bem mais à frente ele teria que se preparar para nascer novamente, fazer novas escolhas, escolher as questões que ele ia participar dessas escolhas e tudo. A primeira coisa que ele falou é o seguinte:
eu vou ter a chance de escolher, Deus vai me dar essa chance de escolher. Vai, Deus vai te dar a chance de escolher. Ele, poxa, eu quero fazer tudo certo para minha avó. Eu quero, se eu pudesse, eu nascia de novo ao lado da minha avó e eu faria dessa vez tudo certo. Tudo que eu não fiz da última vez. Mesmo, que aí que vem a frase legal dele, que fala, mesmo que eu tivesse dificuldades físicas, que eu tivesse dificuldade para andar, dificuldade para pegar peso, eu dessa vez não cometeria os erros que eu cometi no passado. Mas ele está falando no plano espiritual, com a razão acesa, depois de ter sofrido as consequências de ter ficado num buraco muito tempo, escutando, sendo acusado. E aí? Esse cara, a primeira ideia dele, a escolha dele é o quê? É acertar a conta com a vida. Isso é muito natural em todos nós. Todos nós fizemos, ou acho que faremos, não, né? Não vamos ter mais esse tipo de problema, eu espero que não, né? Mas todos nós, em algum momento da nossa existência, fizemos isso. Estivemos nessa situação. Na situação desse camarada. E aí a dor é tanta, a angústia é tanta, a consciência pesada é tão grande, que nós queremos acertar rapidamente a conta com a vida. E aí queremos ser cego, surdo, mudo, sem braço, sem perna, débil mental, enfim. Porque temos pressa de parar de sofrer. É a ideia de pagar o mal com o bem, que Jesus falava pra gente. E isso faz parte de nós. Porque nós somos seres assim, nós somos seres criados para experimentar e vivenciar o amor e nos tornarmos seres puros, perfeitos, na plenitude do amor. Lembra do que Jesus falava? Ama a Deus Pai acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Em verdade vos digo que aí se encontra todas as leis e todos os profetas. Ou seja, a lei era de amor. Era, não é. A lei é de amor. Jesus apresentou a proposta evolutiva pelo amor. Ama a Deus Pai e ao próximo como a ti mesmo. Quem é meu próximo? É até teu inimigo. Todo mundo é teu próximo. Para isso basta você amar. Amar sempre. Mas nós fomos fatiando o amor ao longo da nossa existência, porque não conseguimos amar plenamente conforme o Cristo nos ensinou. Então a gente fatiou o amor, né? É o amor fraternal, é o amor carnal, é o amor filial, o amor materno, o amor paternal, o amor de tudo quanto é jeito. Tem um livro da Joana de Ângeles que cada capítulo é amor com café, amor com chá, tem amor pra caramba. Todos os capítulos são amor com alguma coisa, porque a ideia dela é exatamente essa. É um livro meio prolixo, mas ela tem o objetivo de fixar essa mensagem do Cristo, do amor pleno, né? De amar acima de todas as coisas, amar a todos, amar o próximo como a nós mesmos. E essa ideia é uma ideia muito complicada. Apesar de falar assim, poxa, mas amar é simples, mas não é tão fácil. Fazer ao próximo, amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos, não é tão fácil assim. Tanto não é tão fácil assim que essa ideia por si só não foi bem aceita por nós. E nós somos espíritas, somos aqueles que precisamos da explicação racional. Mas por que eu tenho que fazer isso? E aí o espiritismo, né, os espíritos trouxeram a mensagem do porquê, da razão. Agora não tem mais desculpa, você tem o objetivo marcado, ensinado pelo Cristo, do amor como metodologia de evolução, e você tem a razão que o Espiritismo diz, o porquê que o Cristo falou que o amor era o caminho do projeto evolutivo. Se você não evoluir pelo amor nem pela razão, vai ser por onde? Pela dor. Mentira, a dor não evolui. O máximo que a dor pode fazer é um chamado para você se tocar e entrar no caminho novamente. Mas nós temos hoje a razão e o amor do Cristo para poder caminhar para frente. E aí voltamos para a questão das escolhas. Qual a escolha que você vai fazer?
O que você vai escolher? Você vai adiar de novo esse projeto? Você já vem adiando há muito tempo. Nós somos espíritos que vivemos em provas e expiações. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações, mas o planeta está evoluindo. O planeta está mudando. Daqui a pouco, esse planeta vai ser um planeta de regeneração. E se você não se transformar num espírito qualificado para habitar um mundo de regeneração, você vai para outro planetinha de prova e expiação. Que pode ser igual à Terra, ou pode ser um pouquinho mais complicado do que a Terra. Tem alguns espíritos que deram algumas notícias assim meio trágicas, dizendo que há planetas de prova e expiação onde a água é tão importante para a sobrevivência quanto o planeta Terra. A diferença é que nesses planetas tem pouca água. Não é um planeta igual à Terra, que é um planeta água. Olha só que barra, né? A gente não sabe se é verdade, mas tem essa notícia. A notícia existe. É para ligar a luzinha de alerta. A gente não sabe se ela é verdadeira porque ninguém nunca confirmou. Né? E a gente precisa que os ensinamentos dados pelos espíritos sejam confirmados, conforme a metodologia espírita criada por Allan Kardec. Se a gente não consegue ser espírita e usar a metodologia de Kardec, tem muito sentido. Precisamos usar as metodologias criadas por Kardec, que é a confirmação do ensino universal dos espíritos. Né? A gente precisa desse método e a gente não tem essas confirmações ainda, mas tem essa notícia. A notícia existe. Se ela é verdade ou não, não sei. É provável que seja, pode ser que seja, mas enfim. O fato é que há muitas moradas na casa do meu pai. Eu entendo que essas moradas não são iguais. Então podem ter morada com mais dificuldade do que outras. Então abre o olho, é hora de abrir o olho. Então o importante é a gente entender que nós, como espíritos mortais, fazemos escolhas das nossas provas. E fazemos escolhas de provas bem complicadas. Porque entendemos que é assim que vamos conseguir superar as nossas dificuldades e nos transformamos em pessoas melhores, em espíritos melhores. Evoluir um pouquinho. O objetivo da reencarnação é evoluir. E a gente tem esse entendimento quando está no plano espiritual se preparando para reencarnar. E quando estamos dentro da reencarnação, talvez a gente esqueça um pouco, né? Perca um pouco isso. O espiritismo serve como essa lembrança, esse lembrete, para que a gente fique atento às coisas do espírito. E aí comece a repensar a forma como a gente conduz a nossa própria existência. Né? Então, a escolha das provas, ela passa pelo espírito, passa sim. Existe algum jeito, você pode falar, André, mas existe alguma forma do espírito reencarnar sem participar das provas? Existe. Que são as reencarnações compulsórias, né? Onde o espírito reencarna sem participar da prova. E aí, sem participar da escolha, sem participar da escolha das provas. Ele reencarna na marra. A vida fala, olha, não dá mais para você, você está escolhendo mal toda hora, então vamos dar um tempo, agora você vai vir assim, ponto final, e vai passar um período. Mas são reencarnações, às vezes, breves, na média, breves, quando mais longas, com outros tipos de projetos, enfim. Mas existe essa situação de uma reencarnação compulsória, onde o espírito participe pouco ou quase nada na escolha das suas provas. Mas a maioria de nós, espíritos medianos no processo de prova e expiação, participamos das escolhas das nossas provas. Então, quando você está sofrendo, às vezes, uma dor, é uma expiação? Mas é uma prova. Então, sofra ela de forma resignada, entendendo que aquilo ali vai ser bom para você. Que, de alguma forma, aquilo vai ser muito bom para você. Aquilo é importante para que você cresça como espírito imortal. Vai ser bom no seu processo evolutivo. Essa dor de hoje vai ser um alívio amanhã. É uma conta paga. A gente não lembra, graças a Deus, né, como já falei, o que a gente fez no passado. A gente não lembra claramente do que aconteceu, do que fizemos. Mas fizemos. E temos que acertar a nossa história com a vida. E só dessa forma, né, ajustando, trabalhando erros e transformando erros em acertos, é que vamos conseguir ser pessoas melhores. Mas eu sofro muito,
eu tenho um problema muito grave, minha dor é muito grave. Será que eu mesmo escolhi isso? Foi você que escolheu isso, sim, não tem dúvida nenhuma não. Foi você mesmo. E se você escolheu e foi permitido que essas coisas acontecessem com você, porque você pode superar. Isso que é legal, né? A culpa da sua dor é sua mesmo, lembra do livro do Herculano Pires, do Pedagogia Espírita, que eu citei ainda há pouco? A sua dor, ela é causada por você mesmo, você é o responsável pela sua própria dor. Mas se você está tendo a oportunidade de resgatar a sua dor, né, por mais pesada que ela seja, é porque você tem capacidade para isso, porque ninguém vai te dar uma cruz mais pesada do que você consiga levar. Isso é fato. Então você tem todas as condições para superar as suas mazelas, superar as suas dores. É plenamente possível. Agora cabe o quê? Cabe a você. Cabe as suas escolhas atuais. Cabe você escolher como você vai encarar essa dor. Cabe você entender que essa dor de hoje, ela é consequência de uma má escolha do passado. E provavelmente ela foi pensada e trabalhada para que você pudesse experimentá-la agora nessa existência, porque você tem condições de superá-la. Às vezes, as nossas falhas, né, na existência são tão cruéis, são tão pesadas, que na próxima vida não dá para resgatar tudo. Né? Às vezes você está sofrendo a beça nessa vida, e essa vida é uma reencarnação compulsória, é uma reencarnação onde você vai estar tendo um alívio, compulsória, uma reencarnação onde você tem um alívio. Né? É a misericórdia de Deus, é essa reencarnação, para você poder respirar um pouco, para se preparar para a outra que vai ser braba. Isso pode acontecer. A gente não sabe, a gente não lembra o que a gente fez. Quem fomos nós? Onde estão as nossas dificuldades morais? Né? Aonde que nós precisamos realmente nos ajustar? Claro que se a gente fizer uma análise de nós mesmos, né, o autoconhecimento, isso ajuda muito, facilita muito. E vai fazer com que você perceba onde você tem que se melhorar. Mas, no geral, detalhes a gente não consegue saber, detalhes, né? Exatamente o ponto, eu fiz isso com o ciclano, com o meu... Não, esses detalhes a gente não sabe, mas a gente consegue ter uma ideia geral de quem nós fomos no passado, enxergando as nossas mais inclinações hoje. Isso é um fato, né? Outra coisa que eu queria falar ainda sobre as provas, as expiações e sobre essas questões das nossas escolhas, né? É que às vezes as nossas escolhas influenciam a de terceiros. Às vezes, quando nós estamos no plano espiritual montando um projeto reencarnatório e montamos as nossas escolhas, nem sempre a gente pode fazer aquela prova, aquela expiação, porque depende de uma terceira pessoa. E essa pessoa talvez não esteja tão envolvida nessa próxima existência. Às vezes não dá para encaixar todo mundo. Por isso você não consegue resgatar tudo numa existência só. Você vai, às vezes, acumulando. O pior é que você vem para uma existência acertar erros de 2 existências atrás e comete novos erros agora, como cometeu novos erros na existência passada. E aí você vai acumulando dívidas. Então eu estou retroagindo moralmente? Não, não é disso que eu estou falando. Veja bem, o processo evolutivo é uma linha. Vamos criar aqui um gráfico. É uma linha, de baixo para cima. Então, para eu ser um espírito evoluído, eu tenho que estar aqui no topo da linha. Mas eu estou aqui, ó. Eu sou um espírito de provas e expiações. Um espírito primitivo estaria mais abaixo, eu estou aqui, ó, no segundo degrau. Eu sou provas e expiações. Mas eu adquiri mais débito nessa vida, então eu piorei. Então eu desci? Não, porque o espírito não retroage. Mas você se afastou do ponto evolutivo. O ponto evolutivo é aqui, ó, nesse fio. Ó. Vamos lá, aqui no fio do meu microfone. O ponto evolutivo é aqui, no fio do microfone. Eu estou aqui, ó. E para eu ser o espírito evoluído, eu tenho que estar aqui. Mas eu estou aqui. Aí quando eu cometo, eu tenho provas e expiações aqui. Quando eu cometo uma dívida, acrescento mais dívidas na minha conta, eu vou me afastando do ponto de evolução. Eu vou me afastando.
Nós somos esses caras aqui, ó, que já estamos há muito tempo em provas de expiações e nos afastamos do ponto de evolução. Temos que fazer o caminho de volta até encontrar o ponto de evolução e recomeçar, evoluir. Ir para a regeneração, para a felicidade e tal, para a perfeição. É isso. O problema é que fazer esse caminho de volta é sofrido, é doloroso, porque às vezes você faz uma reencarnação e você conseguiu ajustar um erro. Opa, andei para cá. Pô, mas criei mais 2 errozinhos, andei para lá. Sabe aquela brincadeira de quantos passos eu posso ir? A gente brincava quando era criança, né? É isso, anda 1, às vezes volta 2, anda 2, volta 1. Você vai fazendo assim. Porque você está se afastando do ponto. Agora, quando você chegar no ponto de evolução, você vai embora. Você vai evoluir mais rápido. Você vai começar a andar. Mas a gente está em prova de expiações já há muito tempo. Muito tempo. Isso tem sido um problema. Deixa eu ver a hora aqui. Faltam 4 minutinhos ainda. O que eu queria falar, eu já citei, né? Mas eu quero terminar falando sobre isso, porque eu acho que esse é o grande exercício para que a gente possa melhorar a nossa existência e ter que fazer escolhas de provas mais fáceis numa próxima oportunidade, no plano espiritual, é a nossa transformação moral agora, nossa reforma íntima, que é o que o Espiritismo prega, a transformação do espírito não só no plano espiritual, mas ainda na matéria, né? Principalmente na matéria, provando conhecimentos, espiando faltas e fazendo escolhas corretas. Voltando para 919 do Livro dos Espíritos, o nosso Santo Agostinho, que vai dizer para Kardec, olha, a minha reforma íntima foi feita dessa forma, num balanço diário, ou seja, tomando conta da vida, prestando atenção na existência, prestando atenção na vida, prestando atenção nas suas escolhas de agora. Não só nas escolhas da prova, no processo reencarnatório, mas nas escolhas do dia a dia, que escolhemos o tempo todo. Porque a hora que tivermos boas escolhas, grandes escolhas nessa existência, vamos ter uma dificuldade menor no plano espiritual, né? A gente tem que viver bem para morrer bem, né? A ideia é exatamente essa, viver bem para morrer bem. A ideia é chegar no plano espiritual melhor do que quando entramos na carne. E para que isso aconteça, precisamos viver melhor. Não dá para deixar a vida me levar, que vai dar problema. Ah, eu tenho que fazer caridade. Caridade é legal pra caramba, mas você sabe o que é caridade? Qual é a caridade que Kardec apresenta no Livro dos Espíritos? A benevolência, o perdão das ofensas, tudo está lá. A caridade não é só dar 1 quilo de alimento para a bolsa de uma pessoa necessitada, assistida. A caridade não é isso. Ele é muito maior do que isso. Isso é a pontinha do iceberg lá. Isso é uma coisa pequena. Mas precisamos fazer mais, precisamos conhecer mais, precisamos nos conhecer e nos transformar em pessoas efetivamente melhores. E como fazemos isso? Através da nossa transformação moral, através das nossas boas escolhas. Para que, na hora da nossa próxima reencarnação, tenhamos que fazer escolhas mais fáceis no projeto reencarnatório. Não tem que fazer escolhas tão difíceis, com provas tão dolorosas, com expiações, com sofrimentos, com grandes sofrimentos, com graves sofrimentos. Puxa, a gente pode passar por isso, a gente pode sair disso. Mas isso depende de nós. Somente de nós. O que é legal é que isso só depende de nós. Não depende de mais ninguém. Ninguém vai fazer isso por você, só você mesmo. Então, essa ideia de você poder escolher as suas provas, escolher com o seu livre-arbítrio a forma como você vive a sua própria existência, puxa, isso é fantástico. Isso é um poder enorme que a vida, que Deus nos deu. E não podemos desperdiçar isso. Bem, estamos chegando aqui no nosso horário. Vamos encerrar. Queria mandar um abraço para um amigo que eu não vejo há muito tempo, o Flávio Coperi. A gente só se encontra aqui nas redes sociais. Flávio, grande abraço, saudade aí, meu amigo. Faz tempo que a gente não se encontra, né? Ele está aqui assistindo a nossa live. E eu vou fazer a prece envolvendo os desencarnados. Hoje no João Evangelista nós temos a prece aos desencarnados. Eu vou fazer a nossa prece agora para encerrar o nosso encontro envolvendo a todos os desencarnados. Tá bom? Vamos lá. Senhor Jesus,
Mestre e amigo, obrigado, Senhor, por podermos estar estudando a tua doutrina. Envolva todos nós aqui presentes, né, Senhor, encarnados e desencarnados, que possamos compreender mais os seus ensinamentos, que possamos colocar esses ensinamentos em prática, Senhor Jesus. Não ficamos presos somente às letras frias dos livros, mas que possamos vivenciar esses ensinamentos e que possamos, como foi dito ao longo de todo o encontro, nos transformar em pessoas melhores hoje do que somos, e melhores amanhã do que realmente somos hoje. Que essa prece, Senhor Jesus, possa envolver todos aqueles nossos companheiros, irmãos que já partiram da vida material para a vida espiritual. Envolva a todos, Senhor, que desencarnaram e que chegaram no plano espiritual. Nossos entes queridos, os entes queridos de nossos amigos, pessoas que não conhecemos e que ao longo dessa tragédia sanitária que estamos vivendo no mundo devido à Covid, vem ceifando muitas vidas. Que todos, Senhor Jesus, independente dos motivos ou de como aqui viveram, das suas questões morais, que possam, Senhor Jesus, serem recebidos conforme os seus ensinamentos, a cada um conforme as suas obras. Nada mais poderoso do que o merecimento para cada um de nós diante das escolhas que fizemos ao longo da nossa vida. Envolva todos os desencarnados, recentes, mais antigos, aqueles que estão em nosso pensamento agora, enfim, mestre e amigo, aqueles que ainda não despertaram, que ainda estão vivenciando, experimentando o período de perturbação, que possam, Senhor Jesus, ao despertar, estar ao lado de pessoas que o precederam, que o amaram, que possam serem recebidos com sua paz. Envolva todos nós, agora e sempre, graças a Deus. Pessoal, grande abraço, obrigado por tudo, até uma próxima oportunidade, tá legal? Tchau!